Olá, meu nome é Alicia. Quantos anos você acha que eu tenho? 40? 50? Talvez mais? Bom, você errou. Eu tenho apenas 17 anos. Como isso é possível? Você pode estar se perguntando. Por que essa garota parece uma senhora idosa? A questão é que tem uma doença rara chamada progéria, um distúrbio que faz com que o corpo envelheça muito rapidamente. No entanto, isso não me impediu de tornar-me uma verdadeira super-heroína conhecida em todo o mundo. Você quer saber como eu fiz isso? Então escute a minha história. Confie em mim, tudo que está aqui é real. Tudo começou quando eu era criança. Era difícil para mim ser como todo mundo, por causa da minha doença. Eu não podia brincar com as outras crianças ou praticar esporte, porque era difícil para mim me mover. Na maioria das vezes, eu ficava em casa e desenhava. Esse era o meu hobby. Com o tempo, fiquei muito boa nisso. Comecei a inventar tramas inteiras e a desenhar histórias. Apesar disso, ainda me sentia um pouco triste por não poder ser como todas as crianças saudáveis. Eu pensava muito sobre como a vida poderia ser difícil para as pessoas com problemas de saúde e aparência incomum. Foi assim que passei dia após dia, até que algo estranho aconteceu. Um dia, eu estava no meu quarto desenhando outra história, quando, de repente, senti um desejo enorme por sorvete. Era um longo caminho até a sorveteria mais próxima e minha mãe não estava em casa. Percebi que eu não iria comer nenhum doce naquele dia. Mas eu queria tanto um sorvete com cobertura que até o desenhei. De repente, houve um estalo. Meu desenho ganhou vida e transformou-se em um sorvete de verdade. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Peguei-o com cuidado e provei. Era sorvete mesmo, como eu queria. Decidi tentar de novo e desenhei um copo grande de Coca-Cola. Eu realmente queria que ele se tornasse real. Houve outro estalo e um copo de Coca-Cola apareceu na mesa na minha frente. Surpreendente. Passei uma semana inteira testando. Eu desenhava objetos diferentes e desejava que eles se tornassem reais. E eles imediatamente apareciam na minha frente. Percebi que, de alguma forma, eu tinha um superpoder. Eu era diferente das outras pessoas. Eu queria usar meus superpoderes para sempre, mas ainda não sabia como fazer isso direito. Outro dia, enquanto praticava minha nova habilidade, nossa campainha tocou. Pessoas de terno preto estavam na porta. Eram agentes especiais de uma organização secreta. Eles disseram que sabiam dos meus superpoderes e perguntaram se eu gostaria de fazer parte da organização deles. Fiquei tão surpresa que mal consegui expressar o quanto eu queria isso. É claro que concordei. Só mais tarde, soube que a organização secreta chamava-se Escudo Invisível e que estava lidando com supervilões muito perigosos para um exército comum. Eles tinham todos os tipos de tecnologia de ponta e os agentes mais legais. Claro, todos com habilidades sobrenaturais. Eu conheci minha equipe. Todos os membros eram pessoas com problemas de saúde e aparência incomum. Por exemplo, Josh tinha síndrome de Marfan. Ele era magro e alto e podia esticar seu corpo o quanto e como quisesse. Depois, tinha Kate. Nós a chamamos de Menina Sereia. Ela tinha sirenomelia, uma deformidade em que a pessoa nasce com as pernas grudadas. Kate não conseguia andar, mas sabia nadar como um peixe e ficar debaixo d'água por um longo período de tempo. Miles era o quarto membro da nossa equipe. O corpo dele era totalmente coberto por pintas. Parecia um leopardo ou um dálmata. Ele tinha um superpoder. Conseguia se camuflar em qualquer fundo. Isso fez com que o apelidássemos de Camaleão. Nós quatro começamos a aprimorar nossas habilidades em uma base secreta. Nossos pais pensavam que estávamos em um acampamento de verão para crianças com deficiências. Precisávamos de uma história falsa, porque éramos super-heróis de verdade. E então, certo dia, recebemos nossa primeira missão real. Um vilão foi visto em uma pequena ilha no Oceano Pacífico. Ele estava preparando um exército de robôs para dominar o mundo. Ele se autoproclamava Dr. It. Ele era um cara mau e precisava ser parado. E só nós poderíamos fazê-lo. Então, partimos imediatamente. Estávamos pilotando nosso avião ultra secreto em direção à ilha onde o Dr. It estava escondido, quando, de repente, os robôs dele abriram fogo. O vilão descobriu que queríamos estragar seus planos. Um dos disparos atingiu o avião e caímos na água. O avião começou a afundar rapidamente. Cada vez mais e mais água corria para dentro.
Nós poderíamos ter nos afogado, mas Kate, a garota sereia, nos agarrou e nos puxou para a praia. Estávamos na Ilha do Vilão. Seguimos a pé. Estávamos caminhando pela floresta, a caminho do castelo do Dr. It, quando fomos atacados pelos robôs guardas enviados para nos parar. Começamos a combatê-los usando nossos superpoderes, mas eles continuavam se multiplicando. Então Josh gritou: "Corram! Eu vou detê-los!" Ele ficou para lutar contra os robôs, e Miles e eu fugimos. Finalmente, chegamos ao castelo do Dr. It. Ah, não! Ele era tão fortemente guardado pelos robôs que era impossível entrar. Então, Miles teve a ideia de entrar de fininho e jogar uma corda para que pudéssemos subir. Ele se camuflou na parede e ficou invisível. Andava na frente dos robôs, mas eles permaneciam completamente alheios à sua presença. Miles conseguiu entrar no castelo e jogar a corda por cima do muro para mim. Foi assim que acabei dentro do castelo. Continuamos caminhando pelos corredores sombrios do castelo em busca do Dr. It. Estávamos tão perto. De repente, em um dos corredores, uma grade caiu e separou Miles de mim. Eu fiquei sozinha, mas ele me disse: "Você precisa seguir em frente, precisa parar o vilão." Então, eu fui procurar o Dr. It. Subi até o último andar do castelo e fiquei cara a cara com os robôs guardas mais assustadores. Aqueles eram os guardas pessoais do Dr. It. Eles riram ao ver uma menininha na frente deles, mas não sabiam que eu tinha meu superpoder. Usando apenas uma caneta marcadora, desenhei tudo que poderia me ajudar para derrotar os robôs. Ah, eles não esperavam por isso. Quando todos os robôs foram derrotados, passei por cima deles e entrei no laboratório principal. Lá estava ele, bem na minha frente, o Dr. It. Ele sorriu e disse: "Você é uma garota muito corajosa. Preciso de pessoas como você. Não quer se unir às minhas forças? Vou fazer de você a general do meu exército. Juntos, conquistaremos o mundo inteiro." Eu respondi que jamais ficaria do lado do mal. Sempre lutaria pelo bem e pela justiça. O Dr. It riu, maliciosamente respondeu: "Você vai morrer então." Todos os robôs dele vieram em minha direção. Eu mal tive tempo de desenhar e animar os objetos para combatê-los. Havia muitos robôs e eu tive que recuar. O vilão poderia vencer? Foi então que eu vi a Kate, o Miles e o Josh perto de mim. Meus amigos vieram me salvar. Juntos, começamos a derrotar os robôs. Eu vi o Dr. It fechando a cara quando percebeu que estava perdendo. O vilão apertou algum botão que abriu uma porta secreta e desapareceu atrás dela. Ele estava tentando escapar. Não podíamos deixar isso acontecer. Finalmente, vencemos os robôs e começamos a segui-lo. O Dr. It estava se escondendo de nós por todo o castelo, mas sempre o encontrávamos. Por fim, o encontramos em um beco sem saída. Não tinha mais para onde correr. Ele se sentou em um canto e começou a chorar. Nós nos olhamos surpresos. A máscara atrás da qual ele escondia seu rosto verdadeiro caiu no chão. Ele olhou para nós e vimos um velho choroso. Era assim que ele era. Ele disse que seu nome era Martin e que tinha 19 anos. Ele tinha a mesma doença que eu, progéria. Estava envelhecendo muito rapidamente. Martin contou a sua história para nós. Quando ele era criança, todo mundo o ridicularizava. Ninguém queria ser amigo do velhinho. Ele estava sempre sozinho. A robótica era sua única paixão. Martin gostava de criar robôs diferentes e brincar com eles. Um dia, quando ele foi muito maltratado na escola, ficou com raiva e decidiu que se vingaria de seus agressores. Ele trabalhou dia e noite e construiu um exército de robôs malignos para dominar o mundo. Martin queria destruir todos que eram diferentes dele. Foi então que ele se tornou o Dr. It e instalou-se na ilha. Percebemos que o Martin era apenas uma pessoa infeliz, com rancor do mundo. Ele era como nós, mas, ao contrário dele, nós não nos sentimos excluídos. Decidimos ajudá-lo. Afinal, no fundo, ele era vulnerável e gentil. Nós o levamos conosco até nossa organização secreta. Lá, ele aprendeu que era especial. Tinha um superpoder, sua genialidade tecnológica, e poderia usá-la sempre. Martin percebeu que estava errado e nos tornamos amigos. Um quinto herói entrou para a nossa equipe. Essa é a história toda. Você pode dizer que é uma fantasia impossível, mas juro que isto realmente aconteceu. Não na vida real,
mas nas páginas dos meus quadrinhos. Sim, esta é uma história que eu desenhei. E este é o meu superpoder. Eu posso não ser como todo mundo, mas consigo imaginar um mundo inteiro onde sou quem eu quiser e faço o que eu desejar. Esta história em quadrinhos, chamada Alicia vs Dr. It, ficou tão boa que uma grande editora me ofereceu para lançar uma série inteira de quadrinhos sobre a Alicia e sua super equipe. Eu concordei, é claro. Esses quadrinhos foram traduzidos para diversos idiomas. Hoje, a corajosa Alicia tem muitos fãs. E foi assim que eu me tornei famosa em todo o mundo. Lembre-se, se você não é forte o suficiente para se tornar um super-herói, sempre poderá encontrar uma outra maneira de realizar os seus sonhos. Prepare-se para as novas aventuras da Alicia e seu super time. Nossos heróis terão que enfrentar vilões reais: Capitão Desinscrever, Doutor Dislike e Mr. Hater. Quer se juntar a essa equipe corajosa na luta contra o mal verdadeiro? Então se inscreva no canal Diário Privado e clique no botão de campainha. Juntos venceremos!